Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Evangelho no Lar. Nós dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, outros que vão chegar, e todos os corações que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do tema de hoje. E para nós começarmos, Mauro, você trouxe uma leitura para nós? Sim, do livro Olho Mágico, do José Carlos de Luca. O nome da mensagem é Remédio Milagroso. Percebemos que nossas doenças são mais do que desarmonias físicas. São também desarranjos do espírito orgulhoso. Eis aí a doença mais grave que precisa ser tratada e aquela que mais temos resistência em enxergar. A receita de Jesus é amar. Feliz aquele que ama, afirmou o espírito Lázaro, porque não conhece as angústias da alma e nem do corpo. Recuperar a saúde será, em última análise, um ato de amor a si mesmo, ao semelhante e a Deus. Esse é o milagre da cura espiritual. A saúde é o resultado de uma combinação de bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Manter ou recuperá-la pressupõe atuar nesses níveis que se interpenetram. Se você se encontra enfermo, não se entregue ao pessimismo e ao desalento, pois assim dificultará ou até impedirá o seu restabelecimento. Quando Jesus debelava doenças, apontava a fé como o agente da cura. Então, movimente sua fé a favor da saúde. Creia que você não é, creia que você não é um doente, apenas está doente. E quem está pode deixar essa condição, que é passageira. Agradeça a visita da doença. Ela não teria aparecido se não fosse preciso para a sua felicidade. Aprenda a lição que ela trouxe. Por certo, você estava se ferindo demais com tanto orgulho, ódio, julgamento, mágoa, abandono, medo e culpa. Agora chegou o instante glorioso de você encontrar a cura banhando-se nas águas milagrosas do amor e da fé. Mergulhe fundo, tranquilize o campo nervoso, descanse o pensamento na prece e no trabalho do bem e use a serenidade mental como remédio edificante. Amei Obrigado. essa mensagem, Mauro, muito linda, viu? Obrigado. Muito bom, muito obrigada. Realmente, né, para essa saúde nossa, para essas dores, a gente vai trabalhar o amor, o auto-amor, né? Então, eu gosto de falar até que nem é o remédio, é o amor, mas sim o corédio, né? O corédio é o amor. Então, é isso aí. Através dessa mensagem, Mauro, que você trouxe para nós, então vamos assim refletir sobre a nossa saúde física, emocional, mental, e tudo é um como. E onde nesse momento, através dessa reflexão, nós nos elevamos às esferas mais altas. Vamos começar agradecendo ao nosso anjo da guarda, o espírito protetor, como queiramos chamar,
agradecer por todo o carinho que nos acompanha nessa jornada terrena, agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor, por nos envolver todos os dias com seu manto azul de luz, onde ela nos acolhe em seu colo espiritual, onde compartilha conosco aquelas dores mais profundas e as nossas conquistas também. E agradecemos a seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos. Obrigada, Mestre. E pedimos humildemente, fique conosco esta noite, pois o Senhor mesmo diz, e quando estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E assim chegamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, por essa oportunidade terrena. Em agradecimento, fazemos a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora. E assim, podemos começar o nosso evangelho de hoje. Gerson, você vai ler para nós hoje? Sim, estamos continuando no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 10, que fala os falsos profetas da erraticidade, dito por Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. Os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados, estão também, e em números bem maior, entre os espíritos orgulhosos que, sob semblantes de falso amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que o servem. E para melhor fascinar aqueles que desejam enganar, para dar maior importância às suas teorias, eles se disfarçam inescrupulosamente com nomes que os homens somente pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os fazem isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Apenas isso seria suficiente para os desmascarar, pois, assim agindo, eles mesmos desmentem o que pretendem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas, além disso, eminentemente racionais. Passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, todas as vezes que um espírito indicar como remédio aos males da humanidade, ou como meios de se realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formular um sistema que contradiz as mais comuns noções científicas, não passará de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também é um critério.
Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seus valores intrínsecos, buscando aquele que tiver maior receptividade e simpatia. Seria inglório, na verdade, admitir que uma doutrina que viesse diminuir o número de participantes, que fosse mais verdadeira que a outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes pontos, para que a luz esteja ao lado das trevas por toda a parte. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se às pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, para fasciná-las e mantê-las sob o seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar depois de sua morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se concretizam por um caráter místico e pela extravagância, que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Sempre há, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Por um lado, estais certos de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente para todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsedado, e não há obsessão evidente quando um médium está apto apenas a receber as comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que esse pretenda ser. Consequentemente, todo médium, todo grupo que se acredita privilegiado pelas comunicações que somente eles podem receber e que, por outro lado, estão sujeitos a práticas supersticiosas, estão, sem dúvida, sob uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se todas as comunicações espirituais ao crivo da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, emanada de uma turba de espíritos enganadores ou malfazejos. Obrigada, Jé, pela leitura. Então, hoje aqui nesse item que fala dos falsos profetas da erraticidade, esse espírito aqui, Erasto, ele já vem aqui nos alertar, ou seja, para que nós... É até um complemento, né, dos outros estudos aqui que tivemos, porque ele vem nos informar que os falsos profetas não é só dos encarnados, mas também eles são bem numerosos na erraticidade. E a erraticidade é aquele período que o espírito, no plano espiritual, está à espera ali, né? Está entre uma reencarnação, está à espera. Então, nesse plano espiritual, acontecem sim dos falsos profetas, porque ali
o espírito desencarnado, ele também ainda está no seu processo ali evolutivo, ele também está aprendendo, e eles se organizam, sim. Eles se organizam até em grupos, usam de boas palavras, de boas palestras, tem até oralidade firme, forte, que é convincente pelas suas palestras, pelo dom de falar, mas são os falsos profetas da erradicidade. Quem já leu aí os livros de André Luiz, vai lembrar um pouco que André Luiz ele traz muitos relatos do plano espiritual e daqueles que são contrários à evolução do espírito, à evolução do ser. Então, até como eles agem. Então, é bem interessante, porque quando eu estava lendo, eu lembrei de algumas passagens, eu não vou me lembrar precisamente de qual livro que foi, mas nos relatos que traz do plano espiritual, mostra também isso. Porque são espíritos contrários ao progresso espiritual, por orgulho, às vezes aqueles que são maldosos mesmo, que têm prazer na maldade. E eles, gente, eles são alimentados, eles são auxiliados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade dos homens que ainda são frágeis nos seus propósitos nobres. Então, nessas fragilidades do outro ser, é o que dá o sustento para esses seres, né? Ainda não evoluídos. Ou seja, é onde a gente fica ali com aquela portinha aberta, né? Então, assim, esses espíritos, os considerados aí falsos profetas, eles se disfarçam, sim, fingindo de amor, de bondade, como até o próprio texto diz. Podem usar até de nomes respeitosos aqui na Terra para melhor divulgar as suas teorias, através dos médios que os servem, que são os meios aí para reconhecer. Então, por isso que até ele nos alerta aqui para passar sempre para o crivo da razão. Porque como que a gente vai reconhecê-lo? O Erasto, ele já recomenda aqui analisar racionalmente tudo que os espíritos dizem. Não é só aceitar aquilo como verdade, pronto, e absoluto, e acabou, né? Então, assim, aquelas mensagens que contradizem o bem, então, assim, desconfie um pouco, mas desconfiar no sentido de pesquisar. E quando a gente pesquisa, a gente se abastece de conhecimentos e a gente vai criando também a nossa informação. Então, assim, observar também se as mensagens que recebe são mensagens que unem ou que divide, ou que separa. Né? Os falsos profetas, eles promovem muito ali aquele isolamento, tipo assim, isso é único meu, né? Então, assim, e eles também gostam, porque quando tem aquele, digamos assim, né, o português claro que a gente usa, tem plateia, né? Então, eles gostam ali do elogio, da bajulação, e aí isso vai se formando aí como uma fascinação. E o que devemos, gente, fazer até na nossa vida prática? É o estudo, é a oração. E quando a gente também faz a prática do bem, da humildade, a gente fortalece o nosso próprio discernimento. Quando a gente faz essa prática, também é um estudo. Então, assim, aceitar ideias que surgem em fontes mais confiáveis. Né? Então, assim, por exemplo, Allan Kardec, para fazer a codificação, ele pegou só uma mensagem, foi lá e colocou no livro? Não, gente. Quem até assistiu o filme vai lembrar. A mesa dele era abarrotada. Quantas e quantas mensagens ele não recebia de vários lugares aí? E ele pegava aquela mesma pergunta de vários lugares e ia confrontando, estudando.
Isso é um bom exemplo de estudo. E assim, ele colocou a resposta de acordo com aquele, não de um grupo isolado. Então, não foi de um espírito lá que deu aquela resposta pronta e acabou. Não, mas ele pegou de várias respostas. Ele foi separando. Né? Luiz, pode falar. Eu vi que você abriu seu microfone, por favor. Suzanei hoje não quer falar? Nossa, os eleitores dói. Tá bom. Esse tema daí me fez lembrar Bert Helling, que é o criador da constelação familiar, né? Ele dizia: nós atraímos tudo aquilo que reprovamos. Você só se liberta daquilo que ama. Portanto, é uma questão de nós observar aí a palavra, se ela está carregada da verdade, do amor ou não. Porque quando há divisão de grupos, como o texto nos indica, já não tem a união completa. E o próprio Kardec, ele nos exemplifica que a nossa missão é buscar a purificação do nosso espírito. Ou seja, o que é purificar? É como a água. Quando a água está purificada, é porque não tem nenhuma parte negativa na água. Ela está boa para o uso, está completa, está saudável. Então, ou seja, quando nós eliminarmos o mal que há em nós, estamos prontos. Mas o bem é muito maior. Então, o mal é restrito, é pequeno. Chega um momento que deixamos de conter a eles. Todos vão passar por isso. Mas o bem, ele é muito maior, porque nem Jesus aceitava ser chamado de bom. Então, o que acontece conosco quando nós chegamos nessa altura? Nós reconhecemos a superioridade divina e cada vez mais nós vamos aprimorando a nós mesmos diante disso. Ou seja, o bem é eterno, mas nunca será completo porque o perfeito só tem um. Então, diante disso é que a nossa condição de estarmos submissos à sua vontade soberana, como falamos na oração do Pai Nosso. Então, é essa a nossa orientação que está no próprio Evangelho. Que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho nos dá uma orientação de direção, que nos leva a obedecer essa direção. A verdade, o que é a verdade? Gera confiança quando nós falamos, obtemos a verdade, temos certeza da verdade, a gente confia. E quando ele fala que é a vida, o que é a vida? Se não a conexão com Deus. Então, é tudo isso daí que a gente tem que analisar e ver para a gente poder realmente obter a resposta que está sempre dentro de nós. É isso que eu tenho para falar aí do texto. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Muito bom. Olha só, Luiz. Você pode já fazer a nossa prece final aí. Não tem mais ninguém hoje? Não tem. Acho que está todo mundo com frio, né? Novamente. Tá bom. Então vamos assim, mergulhando no nosso íntimo interior, vamos buscando abraçar com o nosso anjo guardião, reunindo forças maiores para a nossa vibração. Vamos alcançando os mentores desse nosso estudo e junto com eles vamos nos elevando por todo esse nosso planeta azul. Vibrações amorosas por todos os viventes das águas, por todos os terráqueos. E assim, reunidos, vamos nos elevando, chegando junto aos mentores da casa, e assim vibrando por todos os países. Aqueles que ainda estão em guerras, declaradas ou não, por todos os problemas que isto causa à própria população, minimizando, dizimando lares,
famílias desunidas que se quebram em busca de abrigos em países diferentes, com culturas, para aprender tudo e começar novamente. Por todos os problemas sociais que isto carrega, pelo desespero que vivem. E vamos vibrando por todos aqueles que sofrem catástrofes naturais, por todo o nosso problema deste momento, em que está havendo a seleção do joio e do trigo, em que os males maiores já estão sendo eliminados do nosso planeta e, consequentemente, vai aumentando o medo e a necessidade que existe de cada vez dar mais oportunidades àqueles que ainda não conquistaram a si mesmos. E para nós parece-nos que o mal aumenta, mas isto é porque Jesus sempre dá oportunidade a todos os doentes da sua cura. Então, a vinda de todos estes são oportunidades que estão sendo dadas a todos para que possam permanecer na terra, como ele mesmo anunciou na bem-aventurança, que só os mansos permanecerão na terra. Então, tenhamos esta convicção conosco para nos amansarmos, tolerarmos os erros alheios e acendermos a luz dentro de nós. E vamos vibrando por aqueles que se encontram em depressão, ansiedade, medos, que este momento oferece em larga escala. E muitos tentam a fuga através do suicídio, que mais longo se faz o caminho para o encontro de si mesmos. E vamos vibrando por aqueles que permanecem nos vícios, nos crimes, ou estão nas cadeias, que possam repensar nesta vibração amorosa elevada, esse sentimento possa renovar as lutas interiores. Por todos aqueles que sofrem, que estejam nos hospitais, no leito de dor, onde estiverem, que possa amenizar suas dores, abençoando a todos os trabalhadores de hospitais que atendem a estes desesperados às vezes. Por todos os velhos abandonados, as crianças desamparadas. E assim, neste momento, vamos reunindo forças para vibrarmos por todas as religiões, principalmente aquelas que buscam a Jesus, na vivência do Evangelho vivo que ele nos trouxe, pela nossa doutrina espírita, pela aliança espírita evangélica, pela nossa casa, o CEF, vibrando por todos os dirigentes, todos os trabalhadores, todos os alunos e todos os assistidos da casa, com muito amor e carinho. E vamos reunindo forças para receber os irmãos, Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, para a magnetização da nossa água, emitindo muita luz. Vamos auxiliando a magnetização das águas que trouxemos e estendendo para as nossas caixas d'água, para que toda a nossa higienização, a nossa alimentação, a nossa limpeza, também se beneficie desta água mais pura e cristalina. E vamos assim, elevando o nosso sentimento maior, chegando a Maria, nossa doce Mãe, a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que nos acolhe amorosamente, e dando-nos força e proteção com seu manto azulado, vamos caminhando
em passos mais seguros até Jesus, nosso mestre e modelo. E a Ele agradecemos a sua presença entre nós do Evangelho vivo a contemplar-nos. E assim, vamos chegando a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos nesta oportunidade a nossa reencarnação, buscando cumprir com o nosso dever, melhorarmos a cada dia. E a Deus, com Jesus e toda a espiritualidade presente, vamos encerrando este nosso momento, agradecendo a oportunidade e dando a todos uma enorme bênção para o encerramento deste mês e início do próximo mês. Até a próxima semana. Gratidão a todos. Muita paz.